Eu também quero desafiar você, queridos. É um desafio atrás do outro. Deus está falando muito conosco. Olha só, vocês já sabem que a gente está orando pelas essas cadeiras que estão aí perto de você, porque a gente já comprou mais 100 cadeiras, tá? Mais 100 cadeiras. Porque a gente vai encher o culto da manhã, vai encher esse culto da noite, nós já vamos para o terceiro culto. E eu já estou crendo nesse terceiro culto. Nosso terceiro culto vai ser numa segunda-feira. Por que segunda-feira, pastor? Porque segunda-feira a gente vai poder alcançar aqueles que estão trabalhando no domingo. Amém? Muita gente trabalha no domingo que não consegue vir no culto, no culto do domingo, e então ele vai poder vir na segunda-feira, e eu creio que vai ser algo fantástico. Nós já vamos começar crendo nesses grandes milagres. E eu vou falar uma coisa para você, uma das coisas que a gente não tem medo de trabalhar, tá? A gente está fazendo a obra para o Senhor, e eu tenho uma equipe fantástica que está trabalhando muito empenhada, e a gente vai ganhar essa cidade para Jesus. Quantos estão comigo? Então, eu queria que você continuasse orando por essa cadeira que ainda está vazia aí, né? Depois que a gente comprou mais 100 cadeiras, a gente precisa, né? Vamos colocar. Gente, a vasilha foi feita para isso, né? Então, continue orando. Mas também você precisa me ajudar, gente. Lembra do combinado que a gente fez sobre o lote? Você lembrou de fazer aquela oração? Não quero nem que você levante a mão, tá? Para você não ficar, pastor, não lembrei. A Bíblia diz assim: aonde a planta dos teus pés pisarem, ok? O Senhor daria por herança. Nós combinamos que quando você descesse do carro, se você esqueceu, você vai fazer isso no retorno, tá? Você bota os pés e diz: esse estacionamento já é nosso. Aleluia! Então não esquece, tá? Por favor, você vai me ajudar muito. Está orando, porque daqui a pouco a gente vai ter, com certeza, comprado já esse estacionamento, e a gente vai calçar ele, vai deixar tudo organizado, para que as mulheres não pisem mais naquela poeira. Em nome de Jesus, tá bom, queridos? Então vamos lá. Quantos estão comigo? Então avisa para o teu irmão assim: olha, hoje tem palavra do céu para nós. E a palavra é justamente essa. Vamos lá? Nosso tema de hoje: rompendo os seus limites. De novo, rompendo os seus limites. Se você precisa romper limite, talvez alguma coisa que precise ainda avançar mais, chegou a tua vez. Olha só, quando eu penso assim em romper limite, eu fico pensando assim como se fosse aquela cena de filme. Não sei se você já assistiu aquele filme, que você vai e de repente você consegue ultrapassar uma tela e você cai do outro lado, que eles chamam de uma nova dimensão, né? Você sai de um estágio e entra no outro. É mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês hoje. Essa palavra de desafio hoje é levar você a romper limites que talvez esteja te impedindo de você alcançar propósitos, sonhos, desejos que estão dentro do coração. Só que tem uma coisa: para alcançar e romper limites, você precisa ter decisões. Ninguém consegue fazer romper limites vivendo da mesma forma que você às vezes tem vivido. Porque tem gente que está esperando mudança, vivendo a mesma vida que ela vive, e isso não vai acontecer. Tem gente que fica pensando assim: olha, quando chegar no final do ano, no virar da folhinha, quando você vira de 31 para dia 1º, a minha vida vai mudar. Balança a cabeça assim e diz para o teu irmão assim: olha, infelizmente, não vai mudar. Se você não mudar de vida, a vida continua do mesmo jeito. Sim ou não? Então, nós já temos que pensar. Você sabe quantos dias falta para vencer o ano de 2025? Para entrar no dia de 2026? Você já olhou no calendário? 100 e poucos dias. 100 e poucos dias. Gente, é muito rápido. Agora, presta atenção, porque tem gente que lá no início do ano fez propósito, fez votos, decidiu coisas no seu coração,
Primeira coisa que ele decidiu, eu vou ler a Bíblia esse ano. Aí ficou janeiro, fevereiro, março, abril, e aí não leu, não continuou, e aí que crescimento. Olha, se você quer passar num concurso, você precisa estudar, você precisa tomar a decisão, sim ou não? É assim que funciona. Não pense que você vai ter uma vida diferente, vivendo as mesmas práticas que você vive. Isso é entendimento, nós precisamos ter esse entendimento no nosso coração. Por isso eu quero trazer um texto da palavra, creio que vai ser um desafio para nós hoje. E aprender aqui com esse homem que, ao entender isso, mudou a sua história, rompeu com os limites que ele tinha, porque ele era cego, e ele passou por cima de todos os limites e viveu uma nova fase e um grande milagre na sua vida. Quantos querem milagre para esses dias de hoje? É possível, mas você precisa tomar uma decisão de vencer qualquer que seja o limite que está talvez te amarrando e te impedindo. Eu quero, ao ler, orar com você. Vamos lá então? Diz a palavra do Senhor. Ao se aproximar-se de Jericó, um mendigo cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Então o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão que ia adiante o repreendia para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e ordenou que o trouxesse o homem. Quando o cego se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça por você? Ele respondeu: Senhor, que eu retorne a ver. Jesus disse: pois veja, a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguia Jesus. Aleluia! E seguia Jesus, louvando a Deus. E todos os que viram também louvavam a Deus com ele. Meu Deus do céu, não sei se você consegue entender, mas Deus está querendo nos levar a um novo tempo, a uma nova história, e Ele então quer nos desafiar. Eu quero dizer para você, eu tenho 4 princípios aqui, para te levar a entender como você romper limites. Quantos querem aprender comigo? Então nós vamos vencer juntos, aqui nós vamos entender algumas coisas, baseado nessa palavra. Há um desafio para nós aqui, como nós vamos conseguir vencer esses limites e romper barreiras, para a gente poder entender. Então a primeira coisa que eu quero te dar hoje aqui, olha, para você entender: pare de ouvir barulho, ouça o som do céu. E eu quero então trazer para vocês a revelação do coração de Deus através dessa palavra, porque a Bíblia vai dizer aqui que esse mendigo ali, ele ficava ali durante muitos anos pedindo esmola. Então todo dia, presta bem atenção, porque isso aqui era o que acontecia lá, alguém pegava ele, levava para aquele ponto, e ali ele ficava ouvindo. Agora presta atenção, porque quando alguém perde a visão, ele vai aguçar a audição. É assim que funciona. Ele perde a visão, mas ele começa a ouvir. E aí ele começou agora a perceber todas as coisas, as movimentações. Ele sabia quando estava passando uma carruagem, um cavalo. Ele sabia até quem estava entrando no templo pelas pisadas, porque ele agora desenvolveu, aguçou a sua audição. Mas naquele dia, a Bíblia diz aqui, que foi um dia diferente, porque agora ele não ouve só um barulho, ele ouve um tropel, diz a palavra do Senhor. E quando ele ouve aquele tropel, ou seja, uma multidão chegando, ele diz: está acontecendo algo diferente.
que pode mudar, talvez, a minha história. Alguma coisa. Então ele agora começa a perguntar o que está acontecendo. A questão aqui, queridos, é que nós precisamos aprender, talvez, parar para ouvir a voz de Deus. E eu quero então te dar esse texto da palavra de Apocalipse 2:29. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você parar para ouvir, você vai ouvir a voz do Espírito. É importante nós aprendermos, entendermos isso, que a gente precisa praticar ouvir a voz do Espírito. Muita gente que às vezes perdeu a visão, precisa abrir os seus ouvidos espirituais, para ouvir de novo a voz de comando do Senhor, para que a sua vida seja transformada. Eu quero te desafiar hoje nisso. Então o cego, ele sabia diferenciar o barulho normal da rua com um som diferente. Jesus estava passando ali, e agora então a sua vida ia ser mudada. É isso que nós precisamos entender. Se você ouvir a voz hoje de Jesus entrando nesse lugar, certamente a sua vida vai ser transformada. Agora presta atenção, porque a gente no dia a dia vai ouvir muito barulho. Por exemplo, hoje a gente tem muitas coisas que às vezes nos distraem. Os barulhos são diferentes do som do céu. Aquele tropel era a ideia de um som do céu, de alguém que estava vindo para trazer libertação, restauração, mudança. É o que a palavra vai nos transmitir aqui. Ou seja, o que são hoje os barulhos que a gente vai ouvir todos os dias? Olha, a gente vai ver notícias todos os dias. Fofoca, confusão, histórias que estão aí no dia a dia, e isso vai gerando medo sobre a nossa vida, coisas negativas, comentários negativos, tantas coisas que vão surgindo aí, e se a gente der e emprestar o nosso ouvido, daqui a pouco a gente está com problema. A gente tem que tomar muito cuidado, para que a gente não fique ouvindo barulho, ouvindo sons estranhos, e a gente aprenda a ouvir o som do céu, ouvir o Senhor. E quando Deus fala ao seu coração, pela palavra, através do Espírito Santo, isso mexe com você. Eu acredito que se você está aqui hoje, e Deus já está começando a falar com você, para despertar você em alguma coisa, através dessa palavra, é porque você está no lugar certo para viver milagre. Você está aqui para poder entender que Deus está querendo trabalhar na sua vida. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu acredito que esse semestre que nós já estamos, segundo semestre que nós já estamos, você não pode mais perder tempo com barulho. Precisa ouvir a voz do céu, porque tem muito barulho aí, tentando impedir o agir de Deus na sua vida, muitas situações, e aí você precisa se levantar diante dessas situações. Quer ver o exemplo de muitos barulhos, que às vezes está impedindo a gente de alcançar bênçãos na nossa vida? Me dá um exemplo aí, você que está aí na plateia, vamos lá, um exemplo de barulhos hoje que tentam nos distrair. Rede social, inteligente, né, o Jalisson? Rede social, gente, toda hora está vindo na minha palma da minha mão notícias ruins, e se eu ficar ouvindo, sendo ministrado por essas notícias, sabe o que vai dar? Problema. Há anos atrás, não vou falar quantos anos, senão vocês vão descobrir a minha idade, mas eu tinha mais ou menos uns 54, então já não faz muito tempo, tá? Por favor. Eu ouvi alguém falar sobre a velhice, e alguém falou assim, olha, com 80 anos o cara está velho. 80 anos é vida útil até 80, depois disso é câncer e enfado, está lá na Bíblia. Gente, eu comecei a deixar isso entrar dentro do meu coração. Poxa, velhice, eu fiz as contas rápido, 24 anos, meu Deus, eu já estou velho, né?
Está pertinho demais, daqui a pouco, aí eu comecei a estudar sobre a velhice. Não, eu preciso ser um velhinho pelo menos, né? Aí comecei a pensar sobre a velhice, e fui lá estudar, inclusive na Bíblia. Eu descobri lá em Eclesiastes capítulo 12, se você nunca leu isso, vai ler lá depois, como é que funciona a velhice. O cara fica sem dente. Ainda bem que tem hoje as tecnologias, né? Ele perde a audição, perde a visão, vai dizendo lá como é que ele vai perdendo. Ele vai ficando com medo, inseguro. É assim que você vai chegar na velhice. Aí eu fiquei tão assim, deixando aquilo entrar dentro de mim, e eu pesquisando sobre coisas, né? E eu já comecei a pensar, foi logo na bengala. Então eu tenho que ter pelo menos uma bengala bonita, né? Você já imaginou isso, gente? Que se você se deixar ser envolvido por esses sentimentos, por essas palavras que estão vindo dentro de você, a voz que eu deixei ouvir foi essa: eu estou confessando meu pecado. Aí, isso ficou tão marcado em mim, que aí eu comecei a orar: Senhor, eu quero ser um velhinho muito joia. Eu não quero ser esses velhos ranzinza. Eu quero ser uma pessoa legal, né? Aí eu ouvi uma voz do Espírito no meu coração. Sabe, lá em Salmos 90, vai dizer que na velhice a gente pode produzir frutos. Meu Deus, isso foi um renovo dentro de mim. Então quer dizer que eu posso produzir frutos? Sim, porque eu ouvi a voz do Espírito. Quando a gente ouve a voz do Espírito, o ânimo da gente muda. Quantos estão entendendo isso aqui? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor na nossa vida. Isso vai fazer toda a diferença. Amém? Então você pode fazer desse segundo semestre o início de uma jornada de 10 anos para a sua vida. Eu quero profetizar 10 anos de bênção, de coisas maravilhosas que vão acontecer na sua vida. Agora, não espere que vai haver mudança você vivendo a mesma vida. Eu tenho que me exercitar para ser um velho, né? Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha mente, da minha saúde. Nós precisamos construir. Então, já comece a pensar nisso. Segundo princípio para romper limites que eu quero te dar hoje: pare de pedir e comece a clamar e a adorar. Olha só o que aconteceu aí nesse texto. Você vai ver que em Lucas 18:38, a Bíblia vai dizer que o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que esse cego fazia lá na porta do templo? Pedir esmola. Ele era um pedinte. Deixa eu falar uma coisa para você: a gente tem que parar de ficar pedindo toda hora. Tem gente que já começou a ser, ficou tão assim que ele parece que tem que pedir. Deus, eu quero isso, eu quero isso. Nunca parou para agradecer o que o Senhor já fez na sua vida. Pare de ficar pedindo e comece a ser uma pessoa que agradece ao Senhor, que louva o Senhor todos os dias. Foi o que aconteceu com esse cego aqui. O cego deixou de ser pedinte e virou um adorador. Aqui, olha só. Pedinte só pede esmola, adorador atrai a presença de Deus. Eu não sei se você consegue entender, mas, gente, presta atenção aqui. De repente, existe uma multidão ali. E todo mundo gritando, um alvoroço, e Jesus está entrando, e o cego está gritando, pedindo socorro. Será que Jesus ouviria aquele cego? Existe algo que pode mexer com o coração de Deus. É quando você se torna um adorador.
eu aprendi algo. A Bíblia diz assim, olha, que no meio dos louvores, deixa eu ver se vocês estão lendo a Bíblia, no meio dos louvores, Deus habita. Então, se Deus habita no meio dos louvores, abra o louvor do seu carro e bote no som ao máximo. Adore o Senhor dentro do seu carro, adore o Senhor dentro da sua casa, enche a sua casa de adoração, faça da sua casa o melhor lugar de louvor, de clamor ao Senhor. Você vai ver milagres acontecendo, dentro do seu trabalho, enche o ambiente de louvor e adoração, fique conectado, vá andar e coloque louvor, para você adorar o Senhor. É isso que Deus está falando com a gente. Depois que eu aprendi isso, eu invisto nisso na minha vida. Agora, olha só, tem um homem na Bíblia, que é Davi, ele foi buscar a arca do Senhor. E quando ele vem com a arca, a Bíblia diz que ele começa a ser extravagante, ele adora o Senhor, ele grita, ele pula, mas sempre quando a gente vai viver essas coisas, vai ter sempre alguém dizendo que a gente é exagerado, sabia? Não importa se outras pessoas vão dizer que você é exagerado no que você faz, glorifique o nome do Senhor, adore, seja maluco por Deus, faça tudo o que for necessário, sabe? Expresse-se na presença de Deus, se expresse, se jogue na presença de Deus, faça todas as coisas, deixe as pessoas falarem que você talvez seja extravagante. Por exemplo, a mulher do Davi foi a primeira pessoa que começou a criticar ele. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Mical ficou estéril. Ela não conseguiu produzir mais nada. A ideia é que o ventre dela morreu. Por quê? Porque em vez de entrar, na configuração da presença de Deus, ela passou a criticar o Davi. Meu Deus, gente, nós precisamos tomar muito cuidado com a forma que nós estamos vivendo. Eu quero dizer uma coisa para você, eu não sei se você entende isso, mas eu já tenho 2 netinhas, eu acho que até os pais já descobriram como alcançar o nosso coração, porque todas as vezes que a gente dá um presente para elas, os pais levam elas a nos agradecerem. Isso, sabe o que faz? Sabe o que acontece comigo? Abre mais o meu coração para dar para elas. Não é? É assim que acontece. Um filho que só pede e nunca agradece. Pai, obrigado, porque o Senhor é um pai tão bom, né? O Senhor está sempre me abençoando. Filho, seja inteligente, né? Seja inteligente, agradeça ao seu pai, pelaquilo que ele tem te abençoado, te dado. Você vai ver que ele ainda vai abrir mais o coração, vai abrir mais a mão, vai te abençoar muito mais. Sabe que isso é assim também com Deus? A gente que só fica pedindo, aí eu fico assim, já até imaginando você chegando perto de Deus, porque você é um pedinte e não é um adorador. E aí quando tu chega assim, Deus já está dizendo assim, meu Deus, lá vem de novo. Os próprios Deus falando isso, lá vem de novo. Mas imagina alguém chegando e é um adorador. Deus diz assim, eu me alegro tanto com a presença desse meu filho, porque ele já vem adorando, e Deus se alegra com isso. Quantos estão entendendo isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos fazer aqui um combinado. Vamos fechar esse ano, você parando de ser pedinte e se tornando um adorador, alguém que vai ficar agradecendo. Em vez de você ficar, eu quero, me dá, faz alguma coisa. Você vai ser um adorador dentro do seu quarto,
dentro da sua empresa, no seu trabalho, nos lugares onde você chegar, você vai glorificar o nome do Pai. Sabe o que vai acontecer? Coisas novas vão acontecer na sua vida, mudanças vão ser, mudanças radicais vão acontecer, milagres vão começar a acontecer, porque onde há adoração, provoca milagre. Lembra lá do Paulo e Silas que estavam presos? Eles tinham tudo para murmurar por causa daquilo ali. Eles poderiam chegar e dizer assim: Senhor, o Senhor nos botou numa encrenca, né? Agora tira-nos daqui. Sabe o que eles fizeram? Em vez disso, eles decidiram orar e adorar o Senhor. O que foi que aconteceu lá? Cadê os bíblicos da paz? De repente veio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão e todo mundo foi salvo. Meu Deus do céu, o que a adoração pode fazer? Que a adoração pode fazer? Os milagres que podem acontecer na sua vida. Então decida fechar até o final desse ano tomando essa decisão de mudança, e você vai ver milagres acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, nos propósitos e nos projetos que estão dentro do seu coração. Aleluia. Vamos para o terceiro, porque o tempo vai correndo, e eu preciso levar você para esse princípio, para romper limite. Terceiro princípio: não pare por causa da multidão. Você sabe o que aconteceu lá? De repente, quando ele começa a gritar o nome de Jesus, vieram pessoas e falaram: ei, ele não vai te ouvir, não dá para ele te ouvir no meio desse barulho todo, esquece, ei, continua do mesmo jeito, Bartimeu, daquilo que você já vive, essa vida é para você, Bartimeu, você não vai sair disso. Às vezes a gente ouve vozes assim, de palavras que querem nos prender em uma vida totalmente fora daquilo que Deus tem. Então sempre vai ter gente tentando te calar. Quando você se posicionar, você vai ver que vai ter gente querendo te calar. Está querendo calar a voz de Deus, daquilo que você está propagando. Sempre vai ter alguém dizendo que você talvez é exagerado, fanático, empolgado. Gente, é muito melhor ser um fanático empolgado, né? Sou muito empolgado nas coisas de Deus, e eu gosto de me expressar também. Então é muito melhor ser alguém empolgado do que eu ser um agente secreto, um crente que a gente só descobre que ele é crente porque um dia a gente vê ele na igreja. Aconteceu aqui na nossa igreja. Eu fiquei com vergonha naquele dia, porque alguém chegou aqui conversando com outro, né? E eles trabalhavam no mesmo ambiente, na mesma empresa, no mesmo lugar. Aí a pessoa diz assim: engraçado, depois de convertido, estava aqui, né? Você nunca falou de Jesus para mim lá na empresa. Você nunca me convidou para vir na igreja. A pessoa se converteu, agora é crente, está aqui, está com o outro da mesma empresa. Naquele dia eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Porque, infelizmente, aquele irmão era um 007 na empresa. Ele não conseguia se expressar e falar de Jesus. Ele nunca falou do amor de Jesus para o seu amigo, seu colega. Ele nunca se expressou, ele nunca convidou. Já imaginou um negócio desse, gente? Que isso não aconteça com você. Que você seja alguém que vai conseguir se expressar. Aonde você chega, você vai poder falar do amor de Jesus, você vai poder declarar que Jesus é bom, que Ele tem feito, o que Ele tem feito na sua vida, as mudanças que Ele tem feito na sua vida, as transformações que Ele está fazendo na sua vida. Você ser um testemunho vivo de Deus nos ambientes.
As pessoas estão esperando por isso. Alguém falar do amor de Jesus. Amém? Nós precisamos desafiar nós mesmos. Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Quem quer milagre não pode parar, mesmo diante dos impedimentos. Vai ter gente que vai dizer que você é exagerado, mas você continua. Se aquele homem cego, Bartimeu, tivesse ficado ali, parado, diante das propostas que foram feitas a ele não iria viver milagres. Agora, veja só, esses mesmos que estavam dizendo que Jesus não ia ouvir ele, que também ele não iria conseguir chegar no milagre que ele esperava, que ele precisava, aqueles mesmos estavam depois indo ter que chamar ele para dizer: ele está te chamando. Quando nós entendemos isso, nós saímos de uma esfera e começamos a decidir a viver o melhor Deus. Só que tem uma coisa, a gente precisa entender logo: não dê ouvido à multidão, grite mais alto até Jesus ouvir. E o grande segredo aqui é: como Jesus conseguiu ouvir aquele homem diante de tanto barulho? É porque quando você expressa intimamente algo muito sincero diante de Deus, do teu desejo, os olhos de Jesus são direcionados para você, e aí o seu milagre vai acontecer. Quantos querem isso para a sua vida? Eu quero profetizar na sua vida hoje, que esses milagres vão chegar até você. Só que tem uma coisa, precisa de decisão. Eu agora mesmo estou sabendo que tem um voo para Palmas. Esse voo, segundo o que está ali na propaganda, custa R$500. E que legal, porque é uma boa aeronave, pelo visto são bons pilotos, né? E todos aqueles pilotos certamente estão fazendo check-up, saber se eles estão bem de saúde, se eles estão mentalmente bem, né? Talvez eles são muito criteriosos, porque eles fazem toda a avaliação, e querendo ou não, alguém chegou para mim e disse: é caro essa passagem para ir para Palmas, mas eu quero te fazer uma proposta hoje. Eu sei de um avião que vai para Palmas e a passagem custa R$100, mas eu já estou sabendo que os pilotos não tem crivo nenhum para selecionar eles, eles pegam qualquer um que estiver passando ali. A gasolina desse avião é duvidosa, faz muito tempo que não tem manutenção, mas custa R$100. A diferença é que a de 500, certamente tu vai chegar lá. Agora eu faço uma pergunta para você: você quer pagar 500 para chegar, ou você quer pagar 100 para correr risco? 500 para chegar. Qual que é a proposta que eu faço para você? Você quer mudar de ano e viver 10 anos de mudança na sua vida? Pague preço. Pague preço. Não dá para ter 0,800 ou buscar o mais barato. Eu vou fazer o seguinte: esse ano eu vou pagar alguém para ir na academia fazer exercício por mim. Seria muito legal você emagrecer pagando alguém para fazer exercício, né? Mas não funciona. Diga para o seu irmão assim: não funciona. Tem que ir para o exercício. Amém? Então nós precisamos logo entender, querido, com o Senhor é assim: você quer vida com Deus? Vá ler a Bíblia, vá orar, vá buscar a presença de Deus. Entende isso? Eu quero mudar a minha vida financeira. Vá fazer bons cursos sobre gestão financeira, aprenda com pessoas,
Vá para os cursos. Eu quero melhorar meu casamento. Vá fazer o curso de relacionamento que a gente tem aqui. Aliança. Teu casamento pode ser restaurado. Você entende isso? Não, pastor, se você não quiser pagar o preço, infelizmente você vai ter que ir pelo mais barato. Só que eu não sei se você vai chegar lá. É melhor pagar mais caro. Sim ou não? Quantos estão comigo? Então vamos para o último ponto, para a gente poder orar e adorar o Senhor ainda hoje. Você que quer romper limites, esse é um dos princípios muito importantes que eu vou falar agora. Vamos lá. Saiba o que você quer. Olha para o teu irmão e diz assim: você está orando e você sabe o que você quer? Porque tem gente que ora, quer fazer aquele tipo de oração assim, Deus, aquela oração bem rápida, né? O Senhor sabes. É rápido essa oração, né? De repente, se hoje alguém chegasse para você e perguntasse o que você precisa. Imagina se alguém chegar hoje aqui e falar para mim assim: pastor, eu quero reformar toda essa igreja aqui e quero pagar tudo. Rapaz, ainda tem crente aqui, né? Amém. Aí, se eu não soubesse quanto é que eu gastaria aqui, então tem coisas que eu já estou sonhando e vou colocando em projeto. E aí o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, fazer um orçamento daquilo que eu quero. Fazer um orçamento, bater um planejamento, botar na mão. Quando uma pessoa chegar aqui perguntando assim: eu queria investir nisso, eu tenho que saber quanto é que custa. Olha, fica em tanto. É assim. Eu já sei os valores dos terrenos que estão aqui todo ao redor de nós, quanto custa, quanto que as pessoas querem, a forma que a gente poderia pagar, porque de repente surge o Tony aí querendo comprar o terreno aqui do lado de 500 mil reais e dar de presente para a igreja. Diga aleluia. Amém, amém, amém. Toninho, se comprometeu já. É assim, gente. Então, nós precisamos saber o que nós queremos. Senhor, eu quero casar esse ano. Meu irmão, minha irmã, pelo menos deu uma repaginada. E vá orar. Buscar o Senhor e dizer: Senhor, eu quero um homem de Deus, um homem segundo o teu coração. E aí, quando esse homem de Deus chegar, não fica olhando para a aparência demais, não, porque às vezes você quer aquele galã da novela, e às vezes aquele homem de Deus que vai cuidar de você, da sua vida, ele não é aquele, né? Mas ele é o homem de Deus. Você entende isso? Então você precisa dizer: Jesus, eu quero. É assim, fala para Deus, você tem que ter a resposta, porque de qualquer momento vai acontecer. Olha só o que aconteceu aqui em Lucas 18:41, vamos lá, o que está escrito aí? Jesus perguntou para ele: olha só, gente, o que você quer que eu faça por você? E aí ele diz o quê? Senhor, eu quero ver. Meu Deus, Jesus perguntou para ele uma coisa tão lógica, ele era sério. O que você precisa? Se o Senhor chegar hoje perguntando para você, o que você precisa? Você tem a lista do que você precisa? O que você mais precisa para até o final desse ano? O que você precisa, coloca na mão de Deus, e você tem que ter a resposta. Então, nas suas orações, você vai dizer para Deus: Senhor, eu preciso disso, quando Ele vier falar contigo. Então, no mesmo instante, eu vou falar uma coisa para você, aconteceu algo fantástico aqui. Em Lucas 18:43, vai complementar assim, dizendo: no mesmo instante, o homem passou a ver
e seguia. Vamos lá, gente. No mesmo instante o homem passou a ver e seguia Jesus, porque Jesus responde para ele: a tua fé te curou, você tá curado, porque você sabe o que você quer. E aí, então, esse homem passou a ver Jesus, e ele passou a louvar a Deus, e todos que viam também louvavam o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, existem milagres para você ainda nesse ano, que as pessoas vão ver e vão glorificar ao Senhor, por causa da tua vida. Mas entenda bem, que isso é muito importante você perceber. Olha só, a Bíblia diz que no momento, naquele instante, aquele homem passou a seguir Jesus, porque tem gente que recebe o seu milagre e depois quer viver a sua própria vida de qualquer jeito, esquece do Deus do milagre, aquele que fez o milagre. Jesus, ele sabia que ele era cego, mas ele queria ouvir da boca dele o que ele queria. É assim conosco, quem sabe o que quer, recebe de Deus o milagre. Nós precisamos entender logo isso. Quantos querem viver um tempo de milagre para sua vida? Então procure saber. Sabe uma coisa que eu quero falar para vocês? Que quando a gente vai em algum lugar, eu não sei, esses dias eu estou indo muito no supermercado para fazer compras, né, lá para casa, e a pastora Cardine me dá uma listinha, né, de tudo que eu vou comprar, porque essa lista me organiza. Eu chego lá e eu já vou nas prateleiras certas, né, aqui, vou aqui, tal, porque se eu ficar muito tempo no supermercado, olhando coisas, né, e a gente vai passando e daqui a pouco você está com o carrinho cheio, né? Então, a gente tem que ser muito preciso. Então, seja muito preciso, busque direção de Deus, para você caminhar na bênção do Senhor. Deus está dizendo algo muito forte para nós hoje, nessa noite. Queridos, a gente precisa entender algo. No momento que você entende isso, você passa a se tornar alguém diferente. Presta atenção, porque eu quero fechar aqui, levando você a perceber algo que aconteceu com esse homem. Olha só o que está escrito aí em Lucas 18:43, para a gente poder fechar aqui. A Bíblia diz que no mesmo instante o homem passou a ver e seguia Jesus, louvando a Deus, e todos que viram também louvavam a Deus. Agora, presta atenção, porque nós começamos esse texto falando de quem? De um, não me ajude, pelo amor de Deus, né? De um cego, de um mendigo, de alguém que estava ali à margem, e de repente agora esse homem se torna um adorador, um seguidor de Jesus, alguém que vai mudar a sua história e vai também influenciar pessoas. Uau! Olha para o teu irmão, faz cara de quem está entendendo, né? E diga: é isso que você precisa, se tornar um seguidor de Jesus. Porque esse texto, ele começa com um mendigo e termina com um seguidor de Jesus. Quando Jesus chega, escuta isso, tudo vai mudar. Família, casa, negócios, futuro. Você entende isso? Deus quer mudar a sua história.